Olá, tudo bem? Me chamo Alceu Silva, sou produtor audiovisual e fiz parte da equipe de produção do clipe Peles Pretas, onde fui roteirista. Olá, meu nome é Ricardo Pohlmann, eu sou produtor audiovisual formado aqui na Unisc e fiz a função de diretor de fotografia e produtor do videoclipe Peles Pretas. E viemos aqui no programa Laboratório contar para vocês um pouquinho dos detalhes dessa produção. Hey, baixa. Tu não esperava o beat entrar agora, igual vocês não esperavam nós entrar pra cena. Não, ultrapassando e entrando pra história. Então só faça dois bagulhos, sorri a cena. Vai, mais uma letra pra eu decorar. Mais uma estante pra eu decorar. Mais um instante pra eu decolar. Conquista a terra de conquistador e fechar o decolar. Igualzinho ao meu povo, uma história injusta. Parece que só existimos depois de escravos. Pesquisar um pouco mais, me diz o que custa. Pra nossa história toda só contam 11 avos. Mas também corre, liga o arrastão. Haha, estão rindo e babando racista. Nós arrasta tua cara no chão. Desculpa no som, não expõe tua cara na pista. Vou conquistar o mundo junto de outros pretos. Minha coroa é do papito, segurando a taça. Nos cobram com postura, nós mostramos raça. Nós estamos pra vocês igual Mbappé pra Cristiano. Vocês não entendem a gravidade deles gravitar, tá? Igual vou chamar de bicho se nós gravitar, tá? Igual vou chamar de bicho minha voz gravitar. Sendo que eles traem de fama e bate mulher gravidar. Sei que meu rap não é merda, mas minha vida é privada, igualzinho ao meu rap. E eu prefiro anonimato do que fazer um rap foda e na vida ser um merda. Mano, tu é o que tu herda. Nós só temos culpa de tentar mudar o jogo. Isso pra que mesmo na queda meus coroas se orgulham começar tudo de novo. Peles pretas arrepiadas. 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 Meu cabelo não é piada. Minha cabeça está pilhada. Na tua cara está piada. A história nos maltrata. Sabe do que se trata. Meu chapa vai se tratar. Ou então vai ser trata. Alguns pretos de alma branca são burros ou capitães do mato me remetem ao passado. Se eu entro pro mercado ganho muitos seguidores e contrato segurança que me segue no mercado. Chega de cena de negro sem falas. Educação de criança sem salas. Cada cozinha lembrando sem alas. Se achando porque não tem caras. Se perdendo mais do que tuas balas. Seu colete é prova de gala. Isso não é um dedo na ferida. É tentativa de cicatrizá-las. Acham que a gente não sente quando na militância gritamos mar e presente. Acham que a gente não sente quando a bala perdida encontra um inocente. Acham que a gente não sente quando descarregam 111 tiros do pente. Acham que a gente não sente quando todo dia passa porque quer matar a gente. Retorno de quem nunca esteve aqui. E ó, só quem voltou só aceita fim. Vai ter preto sim, sendo chamado de doutor. Quando é ouvir, conta pros guri. Viu que eu baixo e soltou. E meu sorriso onde tá é quem roubou. Diz que preto não chora até Jesus chorou. Às vezes há momentos na vida difíceis de entender. Às vezes é bem mais fácil pedir que agradecer. É clamor, palavra fácil de expressar,
mas o amor é difícil conservar. Bom, o videoclipe Peles Pretas, então, ele fala sobre violência e fala sobre negritude, violência contra a população negra, assim, é a principal temática desse videoclipe, né? Nós pensamos em abordar isso usando a ideia, a metáfora, né, de que a violência, ela ultrapassa as barreiras sociais. Então, nós pensamos em utilizar na história, conta sobre uma família negra com bastante dinheiro, que mesmo tendo as suas condições financeiras assim bem abastadas, ela não fica imune à violência, né? Então ela acaba perdendo um membro da sua família, membro mais jovem da sua família, por conta da violência. Negro sem falas, educação de criança sem salas. Cada cozinha lembrando senzalas, se achando porque não tem caras, se perdendo mais do que tuas balas. Seu colete é pra vai de gala, isso não é um dedo na... Não fica claramente, né? O videoclipe ele deixa aberto para criar novas formas de interpretação sobre a narrativa, mas tem muita metalinguagem presente ali que também transborda essa própria ideia direta da violência praticada contra uma família abastada. Então ali tem bastante referências históricas que narram um pouco do caminho da negritude pelo mundo, por assim poder dizer, né? O clipe Peles Pretas foi produzido para a cadeira de projeto experimental, a nossa conclusão de curso. O grupo era formado por mim, pelo Robson Samuel e pelo Arthur Vlasic. E a gente tinha, então, essa tarefa, né, de elaborar uma ideia e um projeto para a nossa conclusão de curso. Mas a gente também tinha uma necessidade, assim, de expressar nessa obra uma certa angústia, uma certa raiva que a gente estava vendo naquele momento, principalmente pela situação política que o Brasil vinha enfrentando e ainda enfrenta. Então, a gente, no início, queria fazer um curta-metragem, mas acabou não conseguindo elaborar muito bem essa ideia. E depois teve a ideia de fazer um videoclipe. E para fazer um videoclipe a gente precisava de uma música. E foi aí que o rapper Pache, que é um rapper aqui da cidade de Santa Cruz do Sul, entrou na história. Ele tinha a música Peles Pretas. A participação do Pache, que é um artista muito completo, que interpreta, que compõe, ele também é produtor audiovisual. Isso soma muito, assim, acho que fez muita diferença também no produto final, assim, que foi o filme, e dialogou também com o que ele também, na época, era a forma musical com que ele mais, assim, trabalhava, assim, que era realmente o rap, assim, né? O Pache sempre foi um grande agente político desse tipo de mudança, de contestador da cultura que a gente tem, principalmente aqui na cidade. Então, olhando agora, realmente era o músico ideal, né, para participar do videoclipe. Tendo escolhido a temática, então, a gente precisava falar com ela de uma maneira que tivesse propriedade, né, para poder escrever e, enfim, filmar sobre isso. Foi aí que o Alceu entrou na história e elaborou o roteiro do videoclipe. E o roteiro, ele vem ele traz muito desse, por assim dizer, bastão, né, que os meninos usaram para nos passar, que é a ideia de dar voz, né? Então, dar voz a pessoas que não têm tantas vozes, assim, no dia a dia comum, como a gente às vezes está acostumado. Então, a população negra agora tem tido um holofote, mas esse holofote vem muito por conta da violência que é praticada contra ela. Então, no clipe a gente percebe que as pessoas estão com suas bocas tapadas, né? Numa referência em relação a isso, a estarem ali, mas não serem ouvidas. A única pessoa que não tem a boca tapada é o rapper,
e conversa muito, porque o rap ele vem dessa narrativa, né? O rap ele nasce também desse movimento de dar voz principalmente a culturas periféricas, né? Periferia é aquilo que está, né, à margem, que não é enxergado, assim, né? E a partir daí, então, a gente foi trazendo também alguns elementos, né, de empoderamento no clipe, como usando da ideia de metalinguagem, né? Então, a gente começou a traçar, a partir de cada personagem que estava presente, uma linha de personalidade, assim, né? Uns mais empoderados, uns mais politizados, outros menos, né? Tudo isso trabalhando na composição familiar, né, de um pai, de uma mãe e de 3 irmãos, né, onde o irmão que estava então um pouco mais avançado, né, no empoderamento racial, político, seria o próprio rapper que protagoniza o clipe. E foi um processo bem interessante, foi bastante emblemático para nós também, por conta disso que o Ricardo falou. Nós vivíamos numa época, ainda vivemos, né, mas em especial naquele momento, pós umas eleições que foram muito divididas no Brasil, com muita violência policial praticada contra a população periférica e em especial negra. Aquele clipe ele veio com uma forma também de trazer um questionamento e um levante em relação a isso, assim. E lamentavelmente é um videoclipe que ele permanece atual ainda hoje, né? E acredito que por um bom tempo ele ainda vai permanecer com uma narrativa atual, infelizmente. Eu acho interessante que o clipe ele tem esses detalhes estéticos, assim como o senhor falou, dos personagens utilizarem a fita tapando a boca. Em diversos momentos do clipe a gente explorou referências e ícones negros da política e da arte que vão tentando ambientar através dessa casa, que é a grande metáfora assim, que a gente usa no clipe, né, o contexto todo que a gente está vivendo dessa época. Também é interessante citar que a coloração do clipe ela fica entre o preto e branco e o vermelho, né, para justamente ele ter logo de cara esse impacto assim e da grande cor do clipe ser o vermelho, né, por fazer essa ligação com o sangue, claramente. Uma das influências, inclusive visuais, que a gente acabou tendo em relação foi a lista de Schindler, né? Se não me falha a memória, A lista né? de Schindler teve outra referência bem marcante que foi do clipe A Lot, do 21 Savage, que também explora uma família negra numa mansão, né? Então foi uma referência bem clara que a gente usou. Porque mesmo no clipe A Lot, assim, a família ainda com dinheiro, ela ainda é perseguida por várias chagas, assim, que estão ligadas diretamente à questão racial, né? Ao jogo, ao vício, à violência e a marginalização. Então, como no Brasil a gente também padece dessa narrativa diária, assim, em vida em sociedade, a gente acabou utilizando dessas influências para compor o clipe, numa visão mais local também aqui, né? Foi produzido em Santa Cruz do Sul, numa casa também bem conhecida na cidade, assim, bastante antiga, e trouxemos também músicos, um músico local, assim, para também trazer uma ideia de protagonismo para além do roteiro, né? Então a gente pensou em dar um holofote de maneira geral também a essas personalidades de cor que às vezes não são muito conhecidas numa região que tem uma colonização tradicionalmente germânica, né? É interessante que essa escolha do elenco ela aconteceu quase que na semana anterior ao dia da gravação, né? Sim. Que a gente conseguiu realmente definir quem seria a família e todos os personagens que estão no clipe. Um dos personagens, que é o pai do rapper, é o Dino Veracruz, que é um músico de Veracruz que acabou falecendo há pouco tempo e que participa desse nosso videoclipe. Teve uma participação muito especial no clipe e a gente conseguiu envolver essa família, né? Tem outros familiares dele ali também no clipe e realmente fazer um ambiente assim muito bacana assim de se gravar. Pois é, o que acontece foi que a gente precisava de uma casa então, né? E acabou encontrando essa casa, esse casarão, e muita coisa foi utilizada da própria casa, né? Os móveis, alguns quadros, e inclusive era até estranho que nessa casa tinha no porão, como é que se chama? Uma senzala? É uma senzala. Sim, né? exato. E esse foi um detalhe curioso da casa que a gente escolheu, que ela tinha uma senzala, né? Então, enfim, tinha uma atmosfera muito real, assim, enquanto a gente gravava. Acabou sendo uma oportunidade de ressignificar, né? Então, acho que isso também foi bem interessante e emblemático naquele momento ali, naquela situação da casa. Também é sempre interessante lembrar que no processo de produção audiovisual, muitas coisas que estão planejadas, às vezes, acabam se construindo, ganhando forma de maneira bastante orgânica.
né? E dentro do próprio clipe ali, muitas coisas que nós não tínhamos imaginado antes em termos de arte, né? Foram surgindo à mão ali através da participação dos artistas, do próprio pessoal que cuidava da casa também. Então, muita coisa que conversava com a nossa ideia tinha na casa, né? Isso é uma coisa que a gente nota que às vezes nas produções acaba acontecendo bastante, assim, a gente sempre planeja, mas é interessante também ter um percentual ali de liberdade para uma construção orgânica que não estava previsível, assim. No final isso costuma funcionar bem. Foi uma produção bem intensa, assim, porque a gente gravou quase todo o clipe em um final de semana. Acabou fazendo algumas outras cenas para complementar em outra diária, mas naquele final de semana foi uma correria, assim. A gente dominou aquela casa. Foi um processo caótico, mas calmo, né? O caos e a calmaria habitam, às vezes, né, o processo de criação. Então, é intenso ali, aquele momento, assim, o set, mas, ao mesmo tempo, aquilo também faz parte, né, da construção, né? Então, às vezes, a produção artística é, de certa forma, um frenesi, assim. Então, às vezes, dá um resultado até muito mais legal quando tem essa intensidade. Claro, nada saindo do controle é melhor, né? Mas no clipe não teve nada que saiu do controle, nada assim que a gente não conseguisse resolver ou que não tivesse, de certa forma, previsto. Foi só realmente a dinâmica da realização ali, de produzir um videoclipe num final de semana, assim, com várias cenas e com bastante gente envolvida, assim. Mas a gente conseguiu pegar um dia bem bonito, vários dias bonitos de sol, né? E a gente conseguiu otimizar bastante a produção nesse sentido. Então a gente acabou não tendo assim, maiores imprevistos no decorrer da produção. Eu fiquei lembrando que teve uma cena que era num outro lado, assim, muito longe da casa, mas que ainda era no terreno da casa, que a gente tinha que levar um baú muito pesado lá para aquele lugar, e eu e o Alceu levando um baú. Levando um baú, assim, suando e torcendo para não baixar o sol tão rápido, né, então... Acho que ficou legal, no fim a gente usou a cena do baú, né? No fim deu tudo certo. Ficou bacana com a cena do baú. Na parte da fotografia, só para citar um ponto também, eu acho que o clipe ele tem essa ideia de querer se propor enquanto filme também, de certa forma, na estética, assim. Então a gente utilizou alguns movimentos, mas sempre são movimentos leves, feitos com slider ou até com a utilização de dolly, né? O clipe ele acaba não sendo tão incessante assim, ele acaba contando a história, né, através dessa movimentação leve sempre, assim. Sempre com movimento, né? Enfim, acho que teve um papel legal, assim, o clipe acho que cumpriu bem o que ele veio fazer, assim. Ele, no seu roteiro, tinha a ideia de trazer protagonismo, né? E na sua prática ele também acabou trazendo um protagonismo, né, da população negra, né? Tanto através do artista que interpretou a música, né, que é o Pache, através do elenco que participou do filme, através também do meu convite em participar para a produção. Então acho que isso é bastante importante na obra audiovisual também, a gente sair do âmbito somente das ideias, né, e partir para a prática. Então acho que o clipe acabou trazendo e cumprindo bem essa missão. E a gente tinha como objetivo realmente fazer uma obra que fosse atual e que fosse contestadora e que refletisse o momento político da época que acabou acontecendo, né? A gente teve diversos e acaba ainda tendo esse tipo de caso acontecendo até hoje, né? E logo depois que a gente lançou o clipe teve um caso famoso no Rio de Janeiro de uma menina que acabou sendo morta também, que acabou chocando a gente também dessa maneira, né, de querer expressar isso, mas realmente a realidade acabar se confundindo com o que a gente estava propondo de uma maneira não tão real assim. Eu acho que a gente sempre teve o anseio assim de fazer uma produção que gerasse debate, sabe? Desde o princípio, justamente fazer um assunto que fosse mais politizado e que tivesse uma contestação assim, e não somente uma obra que fosse estética e de entretenimento. E a gente acabou atingindo isso, principalmente na repercussão assim local. Acabou realmente vendo que as pessoas tinham entendido a proposta, né? Entendido que havia ali uma mensagem séria e um clipe que acabou agregando, né? Mesmo que não seja para o Brasil inteiro, como era um dos objetivos, mas que no nosso cenário regional acabou sim gerando discussão. O videoclipe deu uma passeada assim pelo Brasil, foi exibido em alguns festivais, assim, ganhou algumas mostras, foi indicado para outras. Ele segue no YouTube ainda com bastante views, assim, para
para a época que ele foi lançado, né, acho que dá para dizer época, já fazem alguns anos, ele levantou bastante assim em termos de visualização, né, para um videoclipe local, né, porque também ele foi produzido localmente, mas pensado numa abrangência assim para além das fronteiras do estado, né? Então acho que ele acabou tendo esse acesso muito por conta disso, inclusive no Rio Web Fest, que é um festival do Rio de Janeiro muito conhecido, ele foi para a seletiva assim também. Então acho que ele ainda está lá cumprindo seu papel. E é bacana a gente ver assim que as pessoas se engajam, volta e meia alguém compartilha alguma coisa do clipe. Ele é uma obra assim de longo prazo, ele segue rendendo, inspirando. Espero que todos que assistam gostem e compartilhem esse projeto bacana que foi o Peles Pretas. Só fazendo um ponto também a essa questão da divulgação do clipe e dos festivais. O clipe, como o senhor falou, acabou concorrendo ao Rio Web Fest. Também foi vencedor do Prêmio 7 Universitário da PUC-RS e ganhou o Prêmio Cusco aqui da Unisc, também na categoria videoclipe. E a gente também acabou tendo um momento legal de conseguir lançar esse clipe no cinema, junto com outros trabalhos da universidade, que acabou gerando de novo esse reencontro entre toda a equipe e essa sensação de realmente olhar uma produção no cinema, né? Isso eu acho que é um dos maiores trunfos, né? A obra audiovisual, quando ela transcende a tela, assim, né? Então, acho que acredito muito na ideia de um audiovisual que sirva para alguma coisa, não que os outros não sirvam, né? A gente também pode criar só entretenimento para se entreter, mas é legal quando também o projeto faz questionar, faz refletir, ou é capaz de causar ou um desconforto ou uma reconstrução na pessoa que está consumindo, né, aquele momento ali, consumindo aquele produto audiovisual. Esse foi o programa Laboratório com o videoclipe Peles Pretas. Espero que vocês tenham gostado e não percam a próxima edição. Até!